Amém, Bible Online. Graça e paz a todos e todas. Você que está aqui no Zoom agora e você que está aí no YouTube, né, assistindo a gravação, nós vamos hoje dar continuidade à série de mensagens sobre oração. E a gente tem refletido no texto de Mateus, capítulo 6, sobre a prática da oração, a oração do Pai Nosso. E hoje eu quero falar com vocês sobre as súplicas da oração. E o título da mensagem, sei que você gosta de anotar, então antes da gente orar aqui, anote aí. A mensagem de hoje tem como título A Oração contra a Alienação. Oração contra a alienação. Esse é o título da mensagem. Nós vamos ler Mateus capítulo 6, versos 12, 13. Amém. Senhor, fique à vontade, Pai, em nosso meio. Fale aquilo que o Senhor tem para nos comunicar. Que esse nosso encontro, essa nossa mesa, essa nossa sala do Zoom aqui seja um encontro na pessoa do Senhor. E como a gente sempre ora, Paizinho, que ao término deste encontro a gente possa sair mais parecidos com o Senhor Jesus, porque é isso que importa, Pai. Que o Senhor seja visto em nós. Conduza-nos, que o Teu Espírito Santo fique à vontade em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Oramos. Amém e amém. Amém, Bible Online? Amém? Oração contra a alienação. Mateus capítulo 6. Eu vou ler o verso 9 para a gente só pegar o fio condutor da oração do Pai Nosso, tá bom? Para a gente ter aqui uma conexão, né? E não ficar sem o contexto, que é melhor. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa primeira parte foi a nossa pregação semana passada, quinta-feira, domingo na IBAB também, onde foi falado sobre a prioridade da oração. Aí agora no verso 12 em diante, a gente separa esse bloco para falar das súplicas da oração. E Jesus diz: Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, verso 11. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Verso 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Amém. Como que a gente pode continuar parecendo com Jesus, vivendo no mundo de hoje? É um desafio, né? Como continuar parecendo com Jesus, vivendo no mundo de hoje? Você já parou para pensar nisso? Ou, pelo menos, você tenta, no dia a dia, lutar essa boa luta, continuar firme, parecendo com Jesus em um mundo que age na lógica contrária de Jesus? Interessante, né? Porque para a gente responder isso, à luz aqui da passagem do Pai Nosso que nós lemos, é muito importante a gente entender como que a Bíblia, especificamente o Novo Testamento, o que ele fala sobre o mundo? O que é o mundo para Jesus? Talvez você saiba que a palavra mundo, ela aparece aqui nas Escrituras com pelo menos três sentidos, tá? Pelo menos. O primeiro é no sentido de mundo criação. O mundo como obra de Deus. A natureza, a vida, a beleza da criação. Esse mundo é bom, Sebastião, é bom. Muito bom. Tanto é que Deus viu que era bom e viu que era muito bom. Ele criou e deu o seu selo de qualidade. É bom. O segundo sentido de mundo que a Bíblia nos revela é no sentido de humanidade. O mundo como as pessoas, a sociedade humana.
Deus ama esse mundo, Deus ama pessoas, gente. Deus ama a criação, Deus ama as pessoas. Amém, Baby Online? Só que há um terceiro sentido de mundo na Bíblia que aponta para, veja, um conjunto de sistemas, de valores. Ele não é um mundo geográfico e nem de pessoas, e tampouco um mundo criado, natureza. Não é isso. É um mundo que tem a ver com uma lógica, uma forma de organizar a vida sem Deus. Por exemplo, quando a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno, é esse mundo, no sentido de sistema de valores, mundo que as engrenagens estão corrompidas, que agem de forma contrária à lógica de Deus. É muito importante a gente compreender isso, tá, pessoal? Para não colocar no mesmo pacote todos os mundos. Nesse sentido aqui, não é tudo farinha do mesmo saco, não, tá? Separa o mundo da criação, separa o mundo das pessoas desse mundo, sistema corrupto de valores antagônicos ao reino de Deus. Amém? Até aqui, todo mundo consegue enxergar e tá comigo nessa? Beleza? Amém? Isso é muito importante para não confundir os mundos, né? Amém, Baby Online? Porque é justamente, veja, contra esse mundo, esse conjunto de valores contrários ao reino de Deus, que Jesus ele nos protege e que por meio das súplicas encontradas aqui na oração do Pai Nosso, de certa maneira, Jesus está nos dando uma ferramenta maravilhosa para nos proteger deste mundo, através das súplicas do Pai Nosso. A saber, dai-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoados os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. São três súplicas. E por que é importante a gente se proteger deste mundo? Veja, é porque o problema começa quando a gente é dominado, a gente se conforma com esse sistema de valores que regem esse mundo que jaz no maligno. E quais são as regras? Tem muitas regras nesse mundo. Por exemplo, nesse mundo, a eficiência, o resultado, a produtividade vale muito mais do que a compaixão. Então é igual a música do Tim Maia, vale tudo, vai que vai. A objetividade toma lugar da sensibilidade, sabe? Ninguém sente mais o outro, o importante é alcançar o objetivo. Sucesso se torna mais importante do que seguir um caminho de fidelidade e obediência. Isso tudo é uma lógica desse mundo. E principalmente é quando o nosso eu, né, ele ocupa o centro da existência. E o amor, ó, é jogado de escanteio. Não precisa mais. Porque é aqui nessa lógica que esse mundo se operacionaliza, beleza? É que mora o perigo da gente perder a alma. Lembra quando Jesus fala de que adianta ganhar o mundo se você perde a sua alma? Jesus não fala isso? Perder a alma é se alienar do caminho de Jesus. É perder a capacidade de amar nesse mundo, endurecer o coração, ficar insensível, deixar de se comover, virar uma máquina de resultado. É romper, sabe? Você rompe aquela unidade entre o que você pensa, sente e vive diante de Deus. Não tem mais esse ser íntegro. Aí a pessoa quer só acumular conquistas, vitórias, enquanto a humanidade dentro da gente vai só se esvaziando. Isso é o que há no mundo. É a cobiça da carne, soberba da alma, cobiça do olhar. A gente se transforma numa máquina de resultado e
esquece de ser pessoa. Por isso, Jesus nos ensina a orar. E essa oração do Pai Nosso aqui, veja, ela não serve para nos tirar do mundo. Ela serve justamente para impedir que esse sistema de valores que há no mundo tome conta da nossa alma. É uma blindagem, mas sem tirar de nós a capacidade de estar no mundo. Por isso que é uma oração contra a alienação. E a oração, ela é esse espaço, esse ambiente onde a gente reafirma, a gente sublinha a nossa fidelidade ao caminho de Jesus. É o ambiente também onde a gente reafirma e sublinha a nossa identidade como filhos e filhas que são agentes do reino de Deus no mundo. Amém, Baby Online? A oração do Pai Nosso é como aqueles bilhetes, lembretes que você cola na geladeira para você não se esquecer de como você tem que ser no mundo, para justamente a gente não deixar de parecer com Jesus vivendo nesse mundo. E eu pergunto, pessoal, quantos de nós, eu me coloco nesse bolo aqui, a gente está junto nessa. A gente entra no espaço da oração tendo essa consciência, essa premissa. E eu quero exercitar isso com você hoje. Orar as súplicas do Pai Nosso com essa consciência. Uma consciência como um exercício diário, veja, para nos impedir da gente ficar alienado do reino e do caminho de Deus. O Pai Nosso, ele não foi dado, veja, para mudar Deus. Longe disso. Mas ele foi ensinado e dado para impedir que esse mundo nos mude. Eu vou repetir. Não é para mudar Deus. O Pai Nosso é para impedir que o mundo nos mude. Se você vê, né, Jesus aqui não ensinou ninguém a orar para vencer na vida. O Pai Nosso não fala sobre isso. Para prosperar, para derrotar os inimigos, para conquista. Não. Ele monta uma oração linda, belíssima, que tem como objetivo fazer com que os seus discípulos e nós continuemos humanos. Simples assim. Porque é exatamente isso, pessoal. Pai Nosso é uma oração para permanecer humano. Amém? Amém? Jesus, ele está formando e protegendo a nossa humanidade através das súplicas do Pai Nosso. Como? Aí eu quero discorrer com vocês aqui. Ele protege nossos desejos, nosso coração e o nosso caminho. Desejo, coração e caminho. Aqui está a oração contra a alienação. E a primeira parte, verso 11 do capítulo 6 de Mateus, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Essa parte é a oração contra a alienação dos desejos. Dos desejos. Porque, veja, uma vez vivendo e inserido neste mundo, nós temos o risco de sim, de sermos formados por esse mundo. Ou seja, os nossos desejos, eles deixam de ser formados por Deus e passam a ser formados pelo mundo. Aí Jesus fala: "Não, eu não quero que isso aconteça com vocês não. Então eu vou ensinar para vocês o seguinte: orem assim: dá-nos hoje o nosso pão. Dá o pão de hoje. Porque no mundo que jaz no maligno, e entenda que mundo, você já sabe, né? Esse conjunto de valores contraproducente ao reino de Deus, a cultura que a gente vive é que a vida é uma corrida maluca. É uma corrida permanente. Tem até o Dick Vigarista aí. Quem assistiu a Corrida Maluca lembra, né? Os irmãos Pedra, tá lá, tem de tudo. Todo mundo quer chegar primeiro.
um querendo tirar o outro do caminho. Aí a gente acorda nessa corrida maluca, querendo produzir, produzir para consumir, consumir para continuar produzindo e assim vai. E aí, sem perceber, gente, se a gente não parar para descansar no dai-nos hoje o pão de cada dia, a gente vai reduzindo a nossa existência a uma sobrevivência. Jesus não está condenando o pão, pelo contrário, ele nos ensina a pedir o pão, porque o pão é dom de Deus. Amém? É dom de Deus. O problema é quando o pão, veja, ele deixa de ser um presente e passa a ser um Deus em nós. Aí deu ruim. Aí dá ruim. É quando a nossa energia é voltada para garantir a segurança, mais patrimônio, mais controle, mais estabilidade. Aí você faz do pão um Deus. Você passa a se alimentar dessas estruturas do mundo. A vida deixa de ser comunhão e passa a ser desempenho. Aí o coração para de descansar e vem a ansiedade, começa a governar nossos dias. Por isso está muito conectado o que Jesus fala aqui sobre dar-nos o pão nosso de cada dia. E ele fala mais à frente, né, aqui mesmo, ó, não se preocupem quanto ao dia de amanhã, olhe os lírios dos campos, para cada dia abaixo o seu mal. Quer dizer, Jesus está colocando o nosso coração e ele está nos salvando para a gente, através dessa oração, ter uma oração contra a alienação dos nossos desejos, para você desejar o que vem dele e não o que o mundo quer nos dar para nos conformar. Porque sempre vai faltar um pouco mais, sempre falta um próximo objetivo. A gente fica insaciável quando entra nessa lógica da corrida maluca do mundo, né? É assim que Jesus nos ensina a pedir o pão de hoje. Porque ele fala: olha só, tem um jeito aí que esse mundo funciona que vai alienar os nossos desejos, vai nos sequestrar. Você vai perder a sua humanidade. Então, deixa eu ensinar você a orar pedindo o pão nosso de cada dia, porque isso basta para ter contentamento. E veja, não é que Deus é contra planejamento, não é isso, gente. É que aqui Deus, através da oração do Pai Nosso, ele quer libertar o nosso coração da ilusão de que a vida depende apenas daquilo que a gente consegue controlar, da nossa previsibilidade. Então, essa oração, dá-nos hoje o pão, essa oração do pão de cada dia, ela reorganiza os nossos desejos. Amém? Aí ela faz a gente lembrar assim, gente, no meio de uma quinta-feira à noite, depois de uma semana cansada, que tem amanhã ainda, né? Aí ela me lembra, peraí, Jesus está me dizendo aqui para orar, pedindo, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Quer dizer, eu vivo da graça antes de viver do meu salário. Eu sei que meu salário é digno, mas espera aí, antes de tudo, é a graça que me sustenta. Eu sou filho antes de ser um profissional. É importante ser profissional, dar o melhor, mas antes de qualquer coisa, eu sou filha amada de Deus. E o Pai sabe do pão que eu preciso. Essa oração me faz lembrar que a gente recebe o pão do Pai antes mesmo de conquistar o pão pelas nossas mãos, que tem o seu lugar. Volto a dizer, o problema é quando esse pão que a gente corre atrás vira o nosso Deus. Jesus está nos salvando dessa alienação, entende? Para proteger nossos desejos, para que o pão nunca ocupe o lugar de Deus. Amém, Bible Online? E ele venceu essa tentação. Lembra no deserto, quando o capeta fala, ó, transforma aí pedra em pão. Aí ele fala, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se Jesus ali transforma pedra em pão, ele estaria primeiramente se vendendo. Pedra aponta para aquilo que está posto. Há estruturas postas nesse mundo, há pedras.
Há pecados estruturais. Se Jesus transforma essas pedras em pães, ele está se colocando como alguém que se alimenta das estruturas injustas desse mundo, entende? Aí ele fala assim, quando ele fala, não vou fazer isso, porque eu sou o pão que veio do céu. Então, se eu sou o pão, eu não preciso transformar pedra em pão, não preciso me alimentar das estruturas do mundo. Em outras palavras, ele viveu a oração do Pai Nosso, entendendo que o pão nosso de cada dia é nos dado hoje. Ele não se conformou. Ele não fez com que o pão ocupasse o lugar de Deus. Amém? Essa é a primeira oração contra a alienação dos nossos desejos. Tem uma segunda aqui, que é essa aqui, ó. Verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui está a oração contra a alienação do coração. Do coração. Porque nessa peregrinação de vida, o nosso coração ele pode deixar de responder à graça de Deus e passar a responder às feridas. O perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Jesus está dizendo o seguinte: olha só, você não precisa construir a sua identidade a partir das suas feridas. Porque, sabe, pessoal, o ressentimento é uma forma de idolatria. Porque coloca a ofensa que a gente recebeu no centro da nossa identidade. Aquilo vira um Deus em nós, a gente não vê mais nada. O ressentimento é uma forma de idolatria. E aqui, Jesus está nos mostrando que poucas coisas nos aprisionam tanto quanto essa incapacidade de perdoar e nos aliena do caminho. Nosso coração é sequestrado. Quem não perdoa continua vivendo em função daquilo que aconteceu a você. É como você está se afogando, tentando se salvar no mar de ressentimento, mas cada abraçada que você dá é controlada por quem está tentando te afogar. Você está ali preso. A dor, a dívida, passa a organizar suas ações e sua identidade, suas escolhas. É assim que o mundo, esse sistema de valores contrários à lógica do reino de Deus, aliena o nosso coração, sequestra o nosso coração e fala: não, fez aqui, tem que pagar. Aí tu fica preso nisso e não sai disso. Por isso Jesus está ligando aqui o perdão recebido ao perdão oferecido. Ó, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não é porque Deus negocia perdão, não é barganha, não é isso. É porque quem experimenta essa graça libertadora de Jesus não consegue continuar vivendo segundo a lógica da cobrança. A lógica contábil de prejuízo, lucro, cobrar. Não, você sai dessa lógica. Porque o reino de Deus não funciona pela lógica das contabilidades das dívidas. Não, não, não é. Funciona pela graça que é superabundante, meu irmão. E aqui é muito importante a gente falar. Perdoar não é dizer que o mal não aconteceu, não é isso, não é você, sabe, fingir que não aconteceu nada e, desculpa aqui o termo que eu vou usar, ser um bobão, não é isso. Mas é recusar, veja bem, permitir que o mal continue governando a sua vida. Que mal? Esse mal que fizeram a você, essa injustiça que fizeram a você. Porque quem não perdoa continua ligado ao ofensor. Tá ali, tá controlando as suas braçadas nesse mar do ressentimento. Mas aí, quando você perdoa assim como nós fomos perdoados, você rompe essa corrente. Amém, Babilônia? Liberta-se disso. Porque aí o perdão devolve para o coração aquilo que o ressentimento havia roubado: a sua liberdade, a sua paz. E o mundo quer roubar a tua paz. Uma das formas que ele faz para te alienar do caminho de Jesus é lhe dando esse senso de justiça própria. Aí você perde a paz, não consegue dormir, só pensa naquilo o tempo todo e faz daquilo, da vingança, sua vida. Um coração que não perdoa, ele deixa de parecer com Jesus. Por isso Jesus fala: olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Essa aqui é uma oração
contra a alienação do coração. Jesus está salvando o teu coração, meu irmão, para trazer leveza. Leveza. Amém? E a terceira oração contra a alienação que a gente encontra aqui, veja, verso 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a oração contra a alienação do caminho. Olha só, quando a gente está nessa caminhada da vida, pode acontecer da gente deixar de seguir Jesus sem perceber. E sabe quando isso acontece? É quando a gente abandona o jeito de Jesus. Jesus tem um jeitinho, não o jeitinho, né? Não é esse jeitinho de dar nó em pingo d'água, não. É o jeito de ser de Jesus, sabe? O jeito de ser de Jesus. O caminho de Jesus. Jesus, que é bom, que é perfeito, que é belo, que é humano. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Perceba que Jesus faz aqui um único pedido. Não nos deixe cair em tentação, isto é, livra-nos do maligno. O que está aqui como pano de fundo? Olha que interessante. O pano de fundo aqui dessa oração é o próprio Evangelho de Mateus. Porque logo depois do batismo de Jesus, você deve lembrar, ele é conduzido ao deserto. Lembra? Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Só que essa história da tentação no deserto, ela começa muito antes. Se você for lá no Êxodo, você vai ver que Deus escolheu quem? Israel, lembra disso? Para ser o povo através do qual abençoaria todas as nações. No entanto, você conhece a história, né? Ao longo dessa caminhada, Israel, ele é continuamente o que? Seduzido pelas estratégias do maligno. A tentação nunca foi simplesmente, sabe, desobedecer. Não. A tentação, veja, sempre foi abandonar o caminho de Deus para alcançar os propósitos de Deus por outros meios. É mais ou menos assim: vou dar meu jeito, vou tentar de outro jeito. A tentação é sempre a gente tentar a ação do nosso jeito. Tentar meu jeito. Eu tenho meu jeito de fazer, não preciso do seu jeito, não, Senhor. Aí Jesus revive essa história. Só que onde Israel fracassou, lá no deserto, adivinha? Jesus permanece fiel, porque ele não cai em nenhuma tentação. Ele é tentado a fazer do jeito dele, né? Transforma a pedra em pão, se dobra para receber todos os reinos, vai para o pináculo do templo e pula. Não, eu não vou fazer do meu jeito, eu faço do jeito do Pai que me enviou. Lá no deserto, o maligno oferece pão sem confiança no Pai, oferece glória sem obediência, poder sem cruz. Tem um monte de atalho lá que ele dá. Em outras palavras, guarde isso, Bible Online, para a tua vida. Jesus é tentado a ter acesso ao reino sem o jeito do reino. Entende? Essa foi a tentação de Jesus. Construir um reino sem o jeito de ser do reino, sem o jeito de ser de Jesus. Amém, Bible Online? Percebe isso? Você consegue perceber isso? Porque isso talvez continue sendo a nossa maior tentação. É assim que o mundo aliena o nosso caminho. Por isso Jesus ensina a orar. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque a maior tentação é eu e você deixar de seguir o caminho de Jesus, de fazer as coisas do jeito de Jesus no mundo. É acreditar que tudo vale para alcançar um fim, trocar o servir pelo domínio, sabe? Substitui o amor pelo poder, aí você começa a ter amor pelo poder e esquece de se mover pelo poder do amor de Deus na sua vida. Tudo isso é o mundo nos tentando. Ah, meu irmão, é conquistar o mundo, mas é perder a alma. Por isso essa oração aqui é tão necessária, Bible Online, porque ela cria em nós essas súplicas da oração do Pai Nosso, tanto o pão, o perdão, a tentação e livrar do mal, cria um ambiente, ó, de atenção, ó.
alerta, discernimento. Para quê? Para você estar aberta ao Espírito de Deus, para perceber as estratégias do maligno antes que elas venham moldar nossa maneira de viver. Cuidado. É para a gente não ser cozinhado em. Como é que é o nome? É boi-maria, né? É isso o nome? Banho-maria. Que boi-maria? Nada a ver. Banho-maria. Não tem a história do sapo que é cozinhado na panela e quando vê, deu ruim? É isso que Jesus está dizendo, ó. Fiquem ligados. Fiquem ligados. E percebe como é que ele encaixa isso com, ó, livra-nos do maligno. Quer dizer, a obra do maligno sempre foi a seguinte: nos desumanizar. É a gente se acostumar com o mal, com a mentira, com a indiferença, com a inviolência, com a injustiça. Ah, tá tudo bem. A gente fica insensível, a gente almoça vendo o repórter falando um monte de barbárie, você nem sente mais. Tá lá o Datena falando um monte de coisa, e tu, pô, tá boa essa comida, tá lá um monte de matança. Porque aí você vai perdendo a humanidade, que é a nossa capacidade de sentir, ter compaixão. Fomos tentados por esse mundo. Fomos capturados pelo maligno. Isso é sério demais. A gente não pode normalizar aquilo que Deus nunca chamou de normal. E para não perder essa capacidade de amar, da gente se compadecer, a gente precisa viver na lógica do reino e na lógica dessas súplicas da oração do Pai Nosso. Amém, Babilônia? E veja, diante dessa oração, principalmente para a gente não cair em tentação, tentar ações do nosso jeito e não ser presa fácil do mal, Deus te protege. Mas também Deus, ao mesmo tempo, protege o mundo e as pessoas do mal que a gente pode fazer a elas. É uma oração bilateral, entende? Deus, me proteja do mal, mas também proteja o mundo para que eu não seja um agente da maldade, porque o maior trunfo do mal, o maior trunfo que ele tem é me transformar em um agente da maldade. Por isso, quem passou pelo perdão e entende o pão não se torna mal, se torna humano. Isso é lindo demais. Já dizia, né, tem um teólogo, não sei se vocês conhecem, chamado Chico César. Conhece aí o Chico César? Teólogo? E tem uma canção que ele fala justamente isso. Ele fala, ó, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. É isso aqui. Deus me proteja de mim. Você já orou assim? A oração de Chico César? Deus me proteja de mim, me proteja da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Porque, veja, essa oração aqui é de quem sabe que o mal nem sempre se apresenta com um rosto assustador. Às vezes ele vem vestido de eficiência, de good job, bom trabalho, de sucesso, de religiosidade, de performance, ou até de boas intenções. Por isso a gente ora todos os dias. Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A alienação aqui é abandonar pouco a pouco o jeitinho de ser Jesus para seguir o jeito do mundo. Livra-nos disso, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina a orar para a gente permanecer humanos. Amém? E permanecer humano é continuar parecido com Jesus. É por isso que ele nos ensina a orar. Glória a Deus. E veja, talvez ao longo aqui dessa mensagem, enquanto a gente falava, você ouvia, você tenha percebido que a maior ameaça à nossa fé, ao nosso jeito de ser Jesus, não é abandonar Jesus de uma vez, é deixar aos poucos de se parecer com ele. Por isso que eu volto à pergunta inicial. Como continuar parecendo com Jesus em meio ao mundo que a gente vive?
E a gente deixa de parecer com Jesus no mundo quando o pão se torna mais importante que o Pai, quando o ressentimento ocupa lugar da graça, quando o caminho do reino é substituído pelo caminho do poder, da eficiência, do controle. Aí assim, devagarinho, o mundo vai moldando a nossa alma. Por isso Jesus nos deu a oração do Pai Nosso. Mais do que ficar repetindo palavras, mas é para formar em nós um coração. Cada vez que a gente está orando as súplicas desse Pai Nosso, a gente está dizendo: Pai, em nome de Jesus, não permita que o mundo me transforme em alguém que já não se parece com o teu filho. Você pode orar assim? Não permita que o mundo me transforme em alguém que já não se parece com o teu filho. Essa é a oração. Dá-nos o pão hoje de cada dia. Perdoa-nos como temos perdoados e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por isso que eu quero aqui encerrar esse nosso momento de mensagem, te convidando a fazer essa oração, meu irmão e minha irmã, com o coração no Senhor. Talvez você precise que Deus reorganize seus desejos. Peça isso a Ele, peça o pão. Descanse no pão que é dado a cada dia para você. E tenha seus desejos reorganizados. E sai dessa lógica da corrida maluca do mundo. Talvez você precise entregar teu coração cansado, ferido, machucado de tanto carregar mágoa. Entregue ele ao Senhor, para ele sarar com perdão. E o perdão que você recebe dele, você passa adiante. E talvez, sem querer querendo, você, na correria do dia a dia, começou a acreditar que os fins, o objetivo, tudo vale a pena se a alma não é pequena, vale tudo para alcançar algo. Volta para Jesus. Não cai na tentação de sempre tentar a ação do seu jeito. Então, onde você está aí agora, meu irmão, minha irmã, respire fundo. Deixa essa palavra, sabe, encontrar um espacinho no seu coração. É o suficiente para ela transformar. E vamos orar. Vamos orar. Pai nosso, que o teu reino, Senhor, seja muito maior do que os nossos medos. Que o pão, Senhor, nunca venha ocupar o teu lugar. Eu não quero transformar o pão em Deus, mas eu quero confiar que a tua graça me basta. E essa graça, ela é maior do que as nossas dívidas, Pai. Por isso, encha-nos da tua paz, que vem com o perdão que nos foi derramado. Que o teu Espírito nos mantenha, Pai, atentos às estratégias do maligno para nos alienar do teu reino e que a gente possa viver neste mundo sem jamais deixar de parecer com Jesus. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo, Senhor. Proteja-nos de nós mesmos e nos proteja também de toda a maldade que há no mundo e principalmente da gente se transformar em um agente da maldade, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém, amém. Amém, Bible Online. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Que essa palavra encontre um lugar especial no seu coração, meu irmão. Essas são as súplicas da oração. A oração do Pai Nosso, uma oração contra a alienação. Louvado seja Deus. Amém. Dá até uma, né? A gente fica até mais leve sabendo disso. A gente se sente pronto. Bora amanhã, vamos para o mundo. Por quê? Porque eu estou protegido. Protegido no Senhor. Que alívio, né? Glória a Deus. E vamos embora. Vamos para cima.